Na terra cautamente aparelhavam as armas e munições que, como vissem, que no rio os navios ancoravam, nelas ousadamente se subissem. E nessa traição determinavam que os gelosos de todo destruíssem, e que os incautos pagassem desse jeito o mal que em Moçambique tinham feito. As âncoras tenazes vão levando, com a náutica grita acostumada, da proa as velas sós ao vento dando, inclinam para a barra balizada. Mas a linda Ericina, que guardando andava sempre a gente assinalada, vendo a cilada grande e tão secreta, voa do céu ao mar como uma seta. Convoca as alvas filhas de Nereu, com toda a mais cerúlea companhia, que no mar salgado nasceu, das águas o poder lhe obedecia. E pondo-se a causa que desceu, com todas juntamente se partia, para estorvar que a armada não chegasse, aonde para simples se acabasse. Já na água erguendo vão, com grande pressa, com as argênteas caudas branca escuma, Cloto com o peito corta e atravessa, com ninfas mais furor o mar do que costuma. Salta Nise, Nerine se arremessa, por cima da água crespa em força suma, abrem caminho as ondas encurvadas, de tremor das nereidas apressadas. Os ombros de Tritão, com gesto aceso, vai a linda Dione furiosa. Não sente a quem leva o doce peso de soberbo com carga tão formosa. Já chegam perto de onde o vento teso enche as velas da frota belicosa. Repartem-se e rodeiam neste instante as naus ligeiras que iam por diante. Põe-se a deusa com outras em direito da proa capitania e ali fechando o caminho da barra estão de jeito que vão a sopro o vento e vela inchando. Põe no madeiro duro o brando peito, por detrás a forte nau forçando, outras em derredor levando estavam, e da barra inimiga a desviavam. Quais para a cova as providas formigas levam um peso grande acomodado, as forças exercitam de inimigas do inimigo inverno congelado. Ali são seus trabalhos e fadigas, ali mostram vigor nunca esperado. Tais andavam as ninfas estorvando, a gente português o fim nefando. Torna por detrás a nau forçada, apesar dos que do leva que gritando, mareiam velas, ferve a gente irada, o leme a bordo e a outro atravessando. O mestre astuto em vão da polpa brada, vendo como diante ameaçando, os estavam um marítimo penedo, que de quebrar-lhe a nau lhe mete o medo. A celeuma medonha se levanta, no rudo marinheiro que trabalha, grande estrondo a maura a gente espanta, como se vissem o roge da batalha. Não sabem a razão de fúria tanta, não sabem nesta pressa que lhe valha. Cuidam que seus enganos são sabidos, que hão de ser por isto aqui punidos. Eles subitamente se lançavam a seus batéis velozes que traziam. Outros em cima o mar levantam, saltando na água ao nado se acolhiam. De um bordo e do outro súbito saltavam, que o medo os compelia do que viam, que antes querem ao mar aventurar-se, que na mão dos inimigos entregar-se. Assim como em selvática lagoa, as rãs, no tempo da antiga Lícia gente, se sentem porventura ver pessoa, estando fora da água incautamente. Daqui e dali saltando, o charco soa, por fugir de perigo que se sente, e acolhendo-se ao culto que conhecem, sós a cabeça na água lhe aparecem. Assim fogem os mouros, e o piloto, que a perigo grande as naus lhe guiara, crendo que seu engano estava noto, também foge saltando na água mara. Mas por não darem no penedo em moto, não percam a vida doce cara, a âncora salta logo a capitania, qual das outras junto dela manha. Vendo Gama atentado à estranheza dos mouros não cuidado e juntamente, o piloto fugir-lhe com presteza, entende o que ordenava a bruta gente. E vendo sem encontrar-se sem braveza, dos ventos ou das águas sem corrente, que a nau passar avante não podia, havendo por milagre assim dizia. Ó caso grande, estranho e não cuidado, ó milagre claríssimo e evidente, ó descoberto engano inopinado, ó pérfida inimiga, gente, falsa gente. Quem poderá do mar aparelhado, livrar-se sem perigo sabiamente, se lá de cima a guarda soberana não acudir à fraca força humana? Bem nos mostra a divina providência, desses portos a pouca segurança. Bem claro temos visto na aparência quem era enganada a nossa confiança, mas por saber humano sem nem prudência, enganos tão fingidos não alcança. Ó, tu, guarda divina, tem cuidado de quem sem ti não pode ser guardado. E se te move tanta piedade desta mísera gente peregrina, que só por tua altíssima bondade da gente a salvas a pérfida e malina, em algum porto seguro de verdade, conduzir-nos já agora determina, ou nos amostra a terra que buscamos, pois só por teu serviço navegamos. Bom, essa aqui são algumas estrofes aqui do segundo canto dos Lusíadas, onde a gente vê aí a armadilha que Vênus salva os portugueses e a oração que Vasco da Gama faz aos céus agradecendo e lamentando os perigos que ele tem sofrido. Tudo bom, pessoal? Meu nome aqui é Caio Malta Ribeiro e eu estou aqui trazendo mais um vídeo para vocês comentando a obra dos Lusíadas aqui do nosso querido Luís Vaz de Camões.
Como a gente está vendo aí vimos nos últimos vídeos, a frota do Vasco da Gama estava sendo guiada ali por um muçulmano para uma armadilha em Mombasa. Recapitulando um pouco, no começo da obra houve o Concílio dos Deuses no Olimpo, onde o deus Baco se mostrou ali contrário à empreitada portuguesa rumo ao Oriente. Por que ele era contrário? Baco era contrário porque, de acordo com a mitologia dele, quando ele era mortal, ele era um semideus, ele realizou grandes feitos ali na região do Oriente do mundo. Ele realizou feitos tão grandiosos que até hoje ele é cantado, até hoje o nome dele é celebrado. Mas com a chegada de Portugal ali, o destino, as divindades que representam o destino, elas profetizaram que os portugueses iam realizar feitos muito grandiosos ali, feitos muito maiores do que Baco, e esses feitos iam sobrepujar, ou seja, eles iam ocultar o nome, os feitos realizados por Baco, ou seja, o nome de Baco ia deixar de ser cantado, ele ia cair no esquecimento. Ao saber disso, né, ele, que é o deus do vinho, ele ficou tomado por uma inveja, por um ódio muito grande. E a partir disso, ele vai dedicar todo o seu esforço a destruir a frota do Vasco da Gama, ou seja, impedir que os Lusíadas, que o povo de Portugal, alcance o Oriente. Então, quando os portugueses já estavam navegando ali pela costa africana oriental, eles passam pela região de Moçambique. E quando o regente de Moçambique descobre que esses marinheiros visitantes são europeus cristãos, ele é tomado também de um ódio muito grande. Afinal, como a gente bem vê aqui retratado nos Lusíadas, existe uma ojeriza entre esses dois povos, entre os povos que seguem essas duas fés, ou seja, os cristãos e os muçulmanos, eles se odeiam. Então, o regente muçulmano passa a odiar os portugueses, mas a princípio ele não ataca eles porque ele percebe que a frota lusitana ela é muito poderosa, ela tem um armamento muito poderoso, e Moçambique ali é um reino um tanto iníquo nessa questão de poder bélico. Mas Baco, ao ver que o regente de Moçambique odiava os portugueses, ele vê ali uma oportunidade de estar sabotando, de destruir a frota portuguesa. Então ele vai até o regente de Moçambique disfarçado e propõe duas armadilhas, dois causos, duas agressões contra os portugueses para destruir eles. O primeiro é um ataque direto que os muçulmanos ali, esses muçulmanos africanos iam estar fazendo contra os portugueses. No momento que os portugueses saíssem das naus e fossem em botes até Moçambique, porque eles estavam atracados ali no lado, quando ocorre o encontro do regente de Moçambique com os portugueses, eles estavam atracados ali próximo de Moçambique. Essa armadilha que Baco propõe é na hora que eles fossem em terra buscar mantimentos, eles fossem atacados, e se fossem pegos de surpresa. Porque afinal, até aquele momento, o encontro dos portugueses com os africanos ali era amigável. Mas os portugueses não caem nessa armadilha, eles estavam preparados e eles massacram o povo de Moçambique. Então é colocado em prática a segunda armadilha proposta por Baco, que era fornecer um piloto para os portugueses. Porque a gente tem que lembrar que essa empreitada do Vasco da Gama, ela foi pioneira nessa jornada, ou seja, os portugueses estavam fazendo essa viagem pela primeira vez. Então eles estavam navegando um tanto às cegas. Eles estavam meio que contornando a costa africana ali pelo mar, tentando de alguma forma chegar até o Oceano Índico, ou seja, alcançar os mares do Oriente. Então, ao fornecer ao obter uma ajuda de algum guia que pudesse levar eles pelo melhor caminho, ia facilitar muito a empreitada deles. Então, Baco, sabendo que Vasco da Gama aceitaria essa ajuda, ele propõe o seguinte, que seja fornecido esse piloto, que ele realmente conheça os caminhos e vai explicando aos portugueses, mas ele não vai levar os portugueses por Oriente, mas sim para alguma outra armadilha que possa destruir e afundar a frota portuguesa. E é justamente o que está acontecendo aqui. A gente viu aí no final das estrofes do primeiro canto e aqui nas estrofes e as primeiras estrofes do segundo, mais precisamente da primeira até a 12ª, isso que esse piloto ele estava levando a frota portuguesa para Mombasa. Mombasa ali é um reino que fica ali na costa africana oriental. E ele enganou os portugueses dizendo que ali haviam cristãos e que eles poderiam conversar e ter esse primeiro contato. Vasco da Gama ele fica muito empolgado com essa notícia, afinal, né, ter cristãos nessa região é algo muito impressionante. Ele queria encontrar esses povos, o que era uma mentira. Em Mombasa existiam apenas muçulmanos, e Baco também foi até Mombasa já preparando o rei de Mombasa e os muçulmanos ali, os outros africanos, para estar atacando os portugueses assim quando eles chegassem. Ou seja, os portugueses vão chegar aqui achando que estão em um local amigável, mas vão cair numa armadilha. E é isso que Camões vai estar narrou aqui pra gente. Ou seja, os portugueses vão estar caindo numa armadilha. Vamos aqui pegar. Aqui, na verdade, aqui começa na 17ª estrofe que a gente vai estar lendo. Até a 30ª.
Aqui eu vou confirmar. Até a 32ª estrofe aqui do segundo canto. Vamos estar lendo então. Na terra cautamente aparelhavam armas e munições que, como vissem que no rio os navios ancoravam, nelas ousadamente subissem. Ou seja, os muçulmanos ali de Mombasa já preparando uma armadilha. Eles começam a preparar, né, preparados para essa armadilha. Eles começam a trazer, carregar, preparar o armamento deles. Porque assim que a nau portuguesa que estava ancorada ali fora fosse entrar em Mombasa, porque Mombasa ele tem um rio que dá do mar para dentro do continente. Então, os portugueses iam entrar ali e atracar num porto. Nesse momento, eles iam subir e, estando armados, iam atacar os portugueses e pegar eles de surpresa. Nesta traição determinavam que os gilusos de todo destruíssem. Os gilusos são os portugueses, né? Que é até um nome importante para estar relembrando, né? Eu já mencionei isso em alguns nossos vídeos anteriores. Então, né? Lembrando aí, pessoal, não deixem de assistir os nossos comentários anteriores para estar se situando melhor aqui. Mas Luso é um personagem mitológico que ele teria sido o primeiro um conquistador ali que dominou a região das terras de Portugal. E por causa disso elas são chamadas de Lusitana, né? É uma mitologia. Então, né? Os de Luso são os descendentes de Luso, os portugueses, os lusitanos, né? Então, o desejo dos muçulmanos de Mombasa aqui era destruir os portugueses. Que incautos pagassem desse jeito o mal que em Moçambique tinham feito, né? Ou seja, aqui era uma vingança que os muçulmanos de Mombasa iam fazer contra os portugueses pelo mal que eles tinham feito contra os muçulmanos de Moçambique. Né? Como eu mencionei anteriormente, a primeira armadilha proposta por Baco era no momento que os portugueses fossem pegar mantimentos em Moçambique, eles fossem atacados e destruídos. Mas eles não caíram na armadilha, estavam preparados, eles venceram ali. Os guerreiros de Moçambique também devastaram a cidadezinha ali toda. Então, aqui é uma vingança dos muçulmanos de Mombasa contra os portugueses. As âncoras tenazes vão levando com a náutica grita acostumada, ou seja, os portugueses ali gritando, né? A gente tem que imaginar que os marinheiros para conduzir e para se comunicar ali enquanto conduzem uma embarcação, eles vão gritando, faz isso, faz aquilo, puxa isso, puxa aquilo, imaginem isso. Então, aqui a gritaria dos portugueses que estão conduzindo a embarcação para dentro de Mombasa. Da proa as velas sós ao vento dando, inclinam para a barra balizada. Vocês vão dirigindo a proa é a frente da embarcação, eles vão conduzindo a proa por dentro da barra de Mombasa. Barra é uma entrada, é um termo marítimo que é entrada. Andam sempre mas a linda Ericina, que guardando andava sempre a gente assinalada, vendo a cilada grande e tão secreta, voa do céu ao mar como uma seta. A linda Ericina é uma referência à bela deusa Vênus, né? Porque é um dos nomes que ela é atribuída, né? Porque ela, se eu não me engano, Erícia é equivalente a Sicília, né? Que é ali aquela região ali na Itália. E que é citado Vênus porque ela era cultuada lá, né? Vênus foi uma das deusas mais cultuadas pelos romanos. Então, ali a bela Vênus, que sempre guardava a gente assinalada. A gente assinalada é uma referência aos portugueses, aos grandes, a gente destacada, gente grandiosa. Ou seja, a gente tem que lembrar, Vênus, ao contrário de Baco, né? Baco quer destruir os portugueses, Vênus sempre protege os portugueses, né? Como a gente viu ali quando a gente estava lendo ali o concílio dos deuses no Olimpo, Baco é contrário aos portugueses porque ele teme que os portugueses, ele não quer que o nome dele seja esquecido quando os portugueses realizarem seus grandes feitos. Vênus, ao contrário, ali no concílio ela é favorável à empreitada portuguesa. Primeiro porque eles se assemelham muito ao povo romano, que ela amava, ela era muito cultuada em Roma e os portugueses se assemelham muito aos romanos. E porque também foi dito pelas divindades do destino que conforme os portugueses realizem grandes feitos e sejam engrandecidos, o nome dela também vai se engrandecer junto. Ou seja, ela tem um interesse. Ou seja, é amor e interesse. É por amor e por interesse que Vênus protege os portugueses. A gente vai ver isso ao longo de toda a obra. A intercessão que Vênus faz constante, as intercessões que Vênus vai realizando para proteger os portugueses. E a partir dessas estrofes a gente vai ver ela fazendo isso, começando a fazer isso. Ou seja, ao ver que os portugueses estavam entrando numa armadilha, ela sai dos céus e, como uma seta, vai ao mar para tomar alguma ação para proteger eles. O que ela faz? Convoca as alvas, filhas de Nereu, com toda a mais cerúlea companhia. Ou seja, ela vai e convoca as ninfas. Né? As ninfas eram divindades, eram seres mitológicos, filhos de vários deuses, e também algumas eram até divindades. Filhas de Nereu. Nereu é uma das divindades do mar, ou seja, convoca as ninfas. Como também, com todo mais, ou seja, e também trazendo junto a Sereula companhia. Sereula são criaturas marítimas, algumas outras.
Que porque no salgado mar nasceu, das águas o poder de obedecer. Ou seja, ela tem essa capacidade, essa autoridade sobre as criaturas marítimas, ou seja, ela tem essa autoridade de estar convocando as ninfas e outras criaturas marítimas porque ela nasceu das águas e as águas obedeciam. Para quem conhece aí quem conhece um pouco a mitologia de Vênus, ela é equivalente à deusa grega Afrodite, né? As duas são deusas do amor. E uma uma das formas que é dita que Afrodite nasceu é que ela nasceu do mar. É dito que quando o deus Cronos, ele castrou o pai dele, que se eu não me engano, que era um deus do tempo, ele castrou o pai dele e quando o testículo do pai dele caiu assim, fertilizou o mar todo ali. Caiu uma espuma assim sobre o mar todo e nessa espuma nasceu Vênus. É uma das formas que é contada como Vênus nasceu. Então aqui, ela por ter nascido do mar, ela tem uma autoridade sobre essas criaturas, sobre as ninfas. Propondo-lhe a causa que desceu, com toda juntamente se partia, para estorvar que a armada não chegasse aonde para sempre se acabasse. Ou seja, ao avisar para essas criaturas o que ela queria, todos obedecem e partem juntos para estorvar que a armada não chegasse para onde se acabasse. Ou seja, para impedir que a armada portuguesa, que a frota acomodada por Vasco da Gama, caísse nessa armadilha em Mombasa e fosse destruída. Ou seja, aqui é o desejo de Vênus. Ou seja, ela convoca as ninfas para ajudar ela. Já na água erguendo vão com grande pressa, com as argênteas caudas branca escuma. As ninfas, elas eram muitas vezes tratadas como sereias também, ou tendo caudas. Então, aqui nessa estrofe, Camões vai dizer como é que as ninfas apressadamente iam navegando do local que elas estavam até Mombasa. Então, as águas erguendo vão, ou seja, conforme elas vão nadando, a água vai pulando assim, com grande peça. As argênteas caudas branca escuma, ou seja, as caudas delas, conforme elas vão navegando, vai deixando uma espuma para trás. Para quem já viu algum barco, alguma embarcação cortando água, a gente vê que fica um rastro branco, que como fosse uma espuma. É isso que a mãe está dizendo, aquela marca. Ou seja, elas vão deixando esse rastro para trás, conforme elas vão com pressa nadando. Cloto, uma das ninfas, se chama Cloto. Com peito corta e atravessa com mais furor o mar do que costuma, ou seja, ela estando muito apressada, ela vai cortando o mar com muito mais pressa do que antes, ou seja, enquanto ela sempre nadou com calma, aqui a gente imagina ela sempre nadando com calma, agora como ela está com pressa, ela vai com uma grande velocidade. Salta Nise, uma outra ninfa, né, chama Nise, e Nerine se arremessa, enquanto Nise vai saltando, a ninfa Nerise vai se arremessando. Algum nome de algumas ninfas que Camões conta pra gente? Se arremessa por cima da água crespa e em força suma, ou seja, elas vão com pressa, colocando muita força nadando aqui. Abrem caminho as ondas encurvadas de temor das nereidas apressadas, ou seja, até Camões o que coloca que as ondas do mar temendo a pressa das ninfas vão abrindo espaço para elas. Nos ombros de um tritão com gesto aceso vai a linda Dionene furiosa. Enquanto isso, né, enquanto as ninfas vão nadando, a deusa Vênus vai nas costas de um tritão. Um tritão aqui Tritão era uma criatura marítima que era meio peixe, meio homem. Mas também pode se referir à divindade, ao deus Tritão, né? Tem uma divindade que chama Tritão. Mais pra frente na obra, lá na frente, quando ocorre um concílio dos deuses no mar, convocado por Baco, é mencionado aí e descrito esse personagem, esse deus Tritão. Mas aqui, né, a gente imagina Vênus em cima das costas de um homem peixe, sendo conduzida até onde estavam os portugueses. Vai a linda Dione furiosa, é uma referência a ela, né, Dione. Não sente quem a leva o doce peso de soberbo com carga tão formosa. Ou seja, ela era tão leve, era tão formosa que quem estava carregando ela, ou seja, então nem sentiu o peso dela. Já chegam perto de onde o vento teso enche as velas da frota belicosa. Ou seja, elas iam conduzindo até que chegam perto de onde o vento levava a frota dos portugueses, a frota belicosa. Lembrando, né, os portugueses aqui, que a gente vai bem ver, são retratados como um povo guerreiro, povo bélico. Então, gente belicosa é uma referência aos marinheiros portugueses. Repartem-se e rodeiam nesse instante as naus ligeiras que iam por diante. Ou seja, as naus que estavam indo, quando as ninfas chegam, elas logo vão rodeando as naus. Põe-se a deusa com outras em direito da proa capitania, e ali fechando o caminho da barra estão de jeito que em vão sopra o vento e a vela inchando. Ou seja, logo quando elas cercam, elas vão, com a força delas, elas vão prendendo a capitania portuguesa. Aqui eu já mencionei esse termo algumas vezes, mas acho que eu não expliquei. Capitania era a nau principal da frota. Frota era são alguns navios, e quando for falar capitania era a embarcação principal, que era onde estava Vasco da Gama. Então, põe-se a deusa com outras, ou seja, Vênus e algumas outras se põem à direita da capitania portuguesa, ali fechando o caminho da barra, ou seja, impedem que a nau prossiga.
e estão de uma forma, ou seja, de uma forma elas ficam de uma forma fechando a barra, que em vão assopra o vento. Ou seja, o vento ali estava soprando, levando as maus, mas como elas seguram, o vento sopra, mas a nau não sai do lugar, a nau fica, então tá parada. Põe no madeiro duro o brão do peito, para de trás a forte a nau forçando. Se elas colocam o peito, a força delas empurram a nau, forçando a nau portuguesa. O madeiro duro, aqui é uma referência a um navio de madeira. Outras em derredor levando estavam, e da barra inimiga desviavam. Enquanto a Vênus e algumas empurravam e paravam a nau para que o vento não levasse, outras faziam força numa outra direção para desviar a nau do caminho. Quais para a cova as próvidas formigas, levando o peso grande acomodado, as forças exercitam de inimigas, do inimigo inverno duro congelado. Ou seja, assim como formigas que com grande esforço levam um grande peso nas costas e para se defender do inimigo inverno, aqui é Camões comparando o esforço das ninfas com o esforço de formigas, né? As formigas, né? Quem já viu aquele conto A Cigarra e a Formiga? As formigas ficam trabalhando durante a primavera e as outras estações para se proteger do inverno. Aqui é uma comparação que Camões faz, ou seja, assim como formigas que se esforçam muito para carregar alimento nas costas e se proteger aqui de inimigas do inverno congelado, assim como formigas esforçosas que carregam alimento para se proteger do inverno, assim se esforçavam as ninfas. Ali são seus trabalhos e fadigas, ali mostram um vigor nunca esperado, ou seja, as ninfas se esforçando como nunca. Tais andavam ninfas estorvando a gente portuguesa o fim da fama. Ou seja, assim trabalhavam as ninfas para impedir que os portugueses chegassem ao seu fim, né? Lembrando, eles estão indo para uma armadilha, mas as ninfas, guiadas por Vênus, não vão deixar que isso aconteça. Torna para de trás a nau forçada, apesar dos que leva e que gritando mareiam velas. Ou seja, apesar dos portugueses gritando, lembra que eu falei que eles estão ali gritando, se comunicando para guiar a embarcação para dentro de Mombasa? Eles não conseguiam. Torna por de trás, a nau começa a virar, apesar do esforço dos portugueses. Ferve a gente irada, o leme a bordo e o outro atravessando. Ou seja, eles começam a ficar irritados. É importante eu mencionar uma coisa aqui, que os portugueses, eles não percebem as ninfas fazendo isso. Os seres humanos aqui ao longo de toda a obra de Camões, eles não veem bem diretamente a ação dos deuses. Apesar de Camões utilizar a linguagem clássica, greco-romana e utilizar os elementos da mitologia, ou seja, ele fala que existem a interferência de deuses e criaturas mitológicas, que são assim, apesar de ele mencionar isso, os seres humanos ali eles nunca veem isso. Então, a gente tem que imaginar assim, que os portugueses nesse momento, eles estão percebendo que a nau está virando, mas eles não estão vendo o que está causando isso. Estão percebendo que por algum motivo a nau está virando sozinha. Então eles ficam irados, afinal marinheiros estão perdendo o controle das suas embarcações, eles começam a ficar irados e começam a tentar recuperar o controle, a gente vai ver isso. O mestre astuto em vão da popa brada, ou seja, o mestre que era um oficial ali, que ele que conduzia a embarcação, apesar de ter o Vasco da Gama ser o capitão de tudo, tinha um oficial ali que ele que pilotava a embarcação, não era Vasco da Gama sempre, diretamente. Ou seja, esse mestre gritava tentando para os marinheiros. Vento como diante ameaçando os que a um marítimo penedo. Aqui não. O mestre astuto em vão da polpa brada, vendo como diante ameaçando os estavam um marítimo penedo. Que de quebrar-lhe a nau lhe mete medo. O que quer dizer isso? Essa estrofe que eu narrei aqui, narrei tudo errado, né? De quebrar-lhe a nau lhe mete medo. Esse oficial, esse mestre, ele começa a gritar com os portugueses que conforme a nau virava, ela dava a impressão que ela ia bater num marítimo penedo, ou seja, num rochedo, em algum coral ali, tinha alguma pedra ali, que a nau ia bater e se batesse ali ela ia afundar. Então ele começa a gritar para tentar manobrar ela para uma outra direção. A Celeuma medonha se levanta do rudo marinheiro que trabalha. Os portugueses, conforme eles vão gritando, eles vão cantando também. Puxa, puxa, imaginem os portugueses entoando uma canção enquanto eles trabalham, ou seja, é entoada uma celeuma medonha, ou seja, se levanta, ou seja, um estrondo grande. A voz dos portugueses é tão alta enquanto eles gritam que parece um estrondo. O grande estrondo a maura a gente espanta, como se vissem um horre da batalha, ou seja, os portugueses gritando, cantando, enquanto tentam recuperar o controle das embarcações é tão grande e assustador que assusta os muçulmanos que estavam ali. A gente tem que lembrar que, assim como existiam alguns muçulmanos ali em Mombasa,
no porto, preparando para pular na embarcação e atacar os portugueses. Dentro das embarcações haviam alguns também ali, principalmente ali o guia que estava levando, guia de Moçambique que estava levando os portugueses para a armadilha. Aqui a gente vai ver que os muçulmanos, como eles não entendem a língua dos portugueses, não entendem o que está acontecendo, eles ficam assustados. A gente vai ver isso com mais descrição. Não sabem a razão de fúria tanta, não sabem desta presa quem lhe vale. Ou seja, eles não sabem por que os portugueses ficaram irados de repente, estão assustados. O que está acontecendo? Cuidam que seus enganos são sabidos e que hão de ser por isso aqui punidos. Ou seja, eles não sabem o que está acontecendo e eles pensam, será que descobriram a nossa armadilha? E eles começam a ter medo. Ou seja, e começam a ficar assustados. A gente vai ser descoberto e eles vão atacar a gente. Eles subitamente se lançavam aos seus batéis velozes que traziam. Temendo que tenham sido descobertos, os muçulmanos pulam em seus botes para fugir dos portugueses. Outros em cima ao mar se levantam, saltando na água e nada o século. Enquanto alguns fugiam ali da nau portuguesa em seus botes, outros pulavam diretamente no mar, porque, né, se eles fossem descobertos, eles iam ser atacados e todos mortos. De um bordo, de outro, do outro, de súbito saltavam, que o medo os compelia do que viram. Ou seja, eles começam a saltar ali de bordo, este bordo, que são os lados da embarcação. Ou seja, um pula da direita, outro pula da esquerda, todos saltando para fora das embarcações. Que antes querem ao mar aventurar-se do que nas mãos inimigas a entregar-se aqui. Esse que quer dizer do que? Ou seja, os muçulmanos ali de Mombasa preferem correr o risco de se afogarem no mar do que enfrentarem os portugueses. Assim como em selvática a lagoa, as rãs no tempo da antiga liça gente sentem porventura ver pessoa estando fora d'água incautamente. Bom, essa estrofe aqui é bem complicadinha de explicar, mas é uma comparação que Camões faz. A gente viu aqui que os muçulmanos fogem de medo. Camões compara os muçulmanos fugindo de medo com rãs fugindo de medo. Aqui, né? Assim como em selvática lagoa, as rãs, ou seja, assim como rãs que estão numa lagoa, sentem porventura ver uma pessoa quando estão por fora da lagoa. Você imagina uma rã que está ali fora do laguinho, ela está ali do lado do laguinho e vê alguém vindo. Ela fica com medo. Então Camões compara isso. Esse termo aqui que está no segundo verso, as rãs no tempo da antiga Lícia gente. Aqui é uma referência a uma lenda que é dito que lá na região da Lícia, que fica lá na Ásia Menor, o povo daquela região teria sido transformado em rãs. Né? Eles foram castigados porque, se eu não me engano, eles profanaram uma lagoa que a mãe de Apolo tomava banho. E por como castigo, o povo daquela região foi todo transformado em rã. Isso é uma forma de Camões mencionar uma lenda, um conto mitológico aqui. Mas aqui, né, essa estrofe está comparando o medo dos muçulmanos que fogem com o medo de rãs fugindo. Então, estando fora da água incautamente, ou seja, as rãs, daqui e dali saltando a charco ou assalto. Ou seja, quando elas ficam com medo, as rãs, e começam a pular daqui e dali até acertar um charco, uma poça d'água, para fugir do perigo que se sente, e acolherem-se ao couto que conhecem, a sós a cabeça na água lhe parece. Ou seja, as rãs fogem e até que elas pulam num laguinho, ou seja, numa poça ou numa toca que conhecem, e só deixam a cabecinha para fora. Ou seja, aqui essa estrofe é meio confusa, mas é Camões comparando o medo dos muçulmanos com o medo de rãs que fogem. Assim fogem os mouros, ou seja, tal como rãs fugindo de medo, assim fugiam os mouros dos portugueses. E o piloto, que ao perigo grande as naus guiara, crendo que seu engano estava noto, também foge, saltando na água mar. Além dos muçulmanos de Mombasa, aquele piloto de Moçambique, que foi cedido pelo regente de Moçambique para guiar os portugueses para essa armadilha, também foge, porque ele acha que, nossa, descobriram a armadilha, eles vão me matar, então ele também foge. Mas por não darem no Penedo em moto, onde percam a vida doce cara, a âncora solta logo a capitaína, né, que é semelhante à capitania, né? Aqui, capitaína é uma forma arcaica de se referir a uma capitania. Qualquer das outras junto dela amaina. Ou seja, os portugueses conseguem evitar que a embarcação colida com aquele penedo. Vamos ler aqui de novo. Por não darem no penedo e moto, onde percam a vida doce cara, ou seja, ao atingirem com as embarcações o rochedo e assim perderem suas vidas, a âncora solta logo a campainha, ou seja, para evitar que colidisse, os portugueses soltam as âncoras. A âncora, né, é instrumento, aquele objeto das embarcações que, quando ele cai no chão, ele prende as embarcações lá em fundo. E assim, né, eles recuperam o controle das embarcações e eles não colidem com o rochedo. Vendo Gama atentado à estranheza dos mouros, não cuidada, e juntamente o piloto fugir-lhe com presteza, entende o que ordenava a bruta gente. Ou seja, finalmente Vasco da Gama percebe que estava caindo numa armadilha, né? A gente tem que lembrar que desde o conflito que eles tiveram ali em Moçambique,
depois desse conflito, os portugueses recebem o guia Moro. E a partir daí eles passam a acreditar 100% nesse guia, eles não duvidam em momento algum. E quando eles chegam em Mombasa, eles são manipulados, né? Houve uma situação aí, eu peço para vocês estarem vendo no vídeo anterior, onde está mais bem explicado, mas eles são todos manipulados, os portugueses. Então, eles não percebem a armadilha. Mas agora, ao atentamente ver aqui Vasco da Gama, a forma estranha como os mouros não cuidadosamente fugiam, assim como o piloto, ou seja, ele percebendo que que o piloto guia e os outros muçulmanos estão todos fugindo, ele finalmente percebe, né? Ele percebe que como a armadilha que estavam caindo. E vendo sem contraste, sem braveza dos ventos ou das águas sem corrente, ou seja, ao ver que sem razão alguma, sem correntezas e sem ventos, a nau mudou de caminho sozinha, que a nau passar avante não podia, ou seja, ver que ela, por algum motivo não explicável, que não foi a correnteza nem vento, a nau mudou de caminho, havendo por milagre a se dizer, ou seja, ele atribui isso ao milagre, ou seja, foi um milagre os portugueses serem salvos, ou seja, a intervenção. Como os portugueses, Vasco da Gama, os portugueses não viam as ninfas, nem Vênus ali mexendo e mudando a trajetória da nau, ele atribui isso ao milagre. E aqui ele vai dizer algumas palavras, ele entoa uma oração. Ó caso grande, estranho e não cuidado, ó milagre claríssimo e evidente, ó descoberto engano inopinado, ó pérfida, inimigo e falsa gente, ou seja, ele estava agradecendo aos céus. Olha, um milagre aconteceu, porque eu estava caindo numa armadilha dessa pérfida gente. A gente tem que lembrar que Camões, ele é um cristão europeu, então ele vai ter uma visão muito negativa sobre os muçulmanos. Então, ao longo de toda a obra, ele vai se retratar os muçulmanos de forma pejorativa, que né, pérfida gente. E também né, bruta gente, a gente viu aí na estrofe anterior, ali no quarto verso. Entende o que ordenava a bruta gente, né? Gente bárbara, gente selvagem. Ou seja, Camões sempre se referir aos muçulmanos, vai se referir de forma pejorativa. Ou seja, mas aqui nesses 4 primeiros versos dessa estrofe, ele está comentando esse milagre que ocorreu, que ele foi salvo, ele e a sua frota foram salvos de uma armadilha. Quem poderá do mar aparelhado livrar-se sem perigo obviamente? Ou seja, quem poderá escapar de um mal aparelhado, ou seja, de uma armadilha? E livrar-se de algo que estava planejamente preparado. Quem? Se lá de cima a guarda soberana não acudir à força fraca humana. Aqui é Vasco da Gama dizendo, né? Quem poderá ser salvo das tramóias dos inimigos, das armadilhas, dos perigos, sem a proteção da guarda divina? Ou seja, quem poderá se defender dos maus sem a proteção de Deus? É uma pergunta que ele faz. Ou seja, ninguém. Tudo que acontece, todas as bem-aventuranças que os portugueses passam e que todas as demais pessoas foi graças a Deus. É Deus que, aqui é Camões, por meio de Vasco da Gama, dizendo que é Deus que nos protege dos nossos inimigos, das armadilhas, dos perigos que acontecem. Bem nos mostra a divina providência desses portos a pouca segurança. Ou seja, aqui é Deus, Vasco da Gama dizendo, é Deus mostrando pra gente os perigos que existiam no porto de Mombasa. Bem claro temos visto na aparência que era enganada a nossa confiança, ou seja, estamos vendo que eles estavam manipulando a gente e a gente nem percebeu. Mas por saber humano, nem prudência e enganos tão fingidos não alcança. Quer dizer, vamos ler aqui de novo. Pois saber humano nem prudência e enganos tão fingidos não alcança. Ou seja, mesmo o conhecimento humano não pode defender as pessoas das mentiras, das armadilhas dos outros. Somente Deus pode defender isso. Essa é a conclusão é isso que Camões quer dizer nessa estrofe. Ó tu, guarda divina, tem cuidado de quem de ti não pode ser guardado. Ou seja, só Deus pode proteger as pessoas. Ou seja, só Deus pode proteger os portugueses. Né? É um agradecimento e um louvor que Camões, por meio de Vasco da Gama, diz aqui. E se te move tanta piedade desta mísera gente peregrina, que só por tua altíssima bondade da gente as alvas pérfida inimiga, em algum porto... vamos ler aqui. Da gente as salvas pérfida inimiga, ou seja... Se você tem misericórdia dessa gente que só você pode salvar, é isso que Camões quer dizendo aqui, desta mísera gente peregrina, ou seja, os peregrinos que viajam, que muda, né? Os portugueses são marinheiros, e míseras são miseráveis, ou seja, eles não têm proteção alguma. Que só da sua altíssima bondade da gente salva da pérfida inimigo, ou seja, Deus, você que nos salva dessa gente pérfida, mais uma vez aqui uma forma pejorativa de se referir aos muçulmanos, de algum porto seguro de verdade, conduz-nos já agora a determinação. Por favor, Deus, aqui Camões, numa prece pedindo, Deus, nos conduz até um porto seguro, ou nos mostra a terra que buscamos, ou seja, ou nos mostre as terras da Índia, porque só por teu serviço navegamos, ou seja, Deus, nós fazemos essa empreitada em seu nome, por favor, nos
nos leve para um porto seguro ou nos conduza de uma vez às Índias. Essa referência, se é por teu serviço navegamos, é interessante a gente relembrar ali o que foi colocado na segunda estrofe do primeiro canto, que é Camões mencionando os feitos dos reis. Ele fala, vou aqui pegar brevemente com vocês, mas é importante a gente ter sempre isso em mente. E também as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé e o império, ou seja, aqui, né? No segundo estrofe, Camões diz que está narrando os grandes feitos daqueles reis portugueses que dilataram, ou seja, se expandiram, aumentaram a fé e o império, ou seja, aumentaram o império português e a fé, a cristandade. Camões deixa bem claro que os feitos do povo lusitano, além de estar visando expandir o império português, é também aumentar a fé de Cristo, ou seja, expandir o cristianismo. Ou seja, aonde mencionando aqui, só por ter o serviço navegamos, ou seja, nosso objetivo nessa empreitada é nada mais, nada menos que expandir o cristianismo. Camões aqui, mais uma vez mencionando isso, ou seja, é um serviço cristão, isso tudo vamos colocar assim de uma forma melhor. A empreitada dos portugueses, as navegações tinham uma finalidade cristã. Eu já ouvi até uma vez o termo assim, cruzadas marítimas, né? Pode se interpretar desse jeito, expansão do cristianismo. Então é isso que Camões disse aqui pra gente, são algumas... Camões encerra aqui essa última estrofe com essa prece, que é Camões pedindo que Deus proteja ele e os portugueses. Certo, pessoal, aqui, né, uma leitura um pouco extensa, são versos um pouco complicados, mas vale a pena a gente se atentar. Nos próximos estrofes, no próximo vídeo que eu estou gravando para vocês, vão ser os versos onde Vênus, ao ouvir essa prece que Vasco da Gama faz, vai até Júpiter tentar interceder a favor dos portugueses, né? Porque a gente vê que Baco tá tramando várias armadilhas contra os portugueses e ela precisa fazer alguma coisa. Porque sem a proteção delas, sem a proteção da deusa Vênus, ela sabe que os portugueses vão fracassar. Então, ela também vai pedir o favor de Júpiter. E é isso que a gente vai ver nos próximos vídeos. Certo, pessoal? Aqui mais um comentário nosso. Então, a gente viu aqui a armadilha que os portugueses quase caíram. Ou seja, Vênus salva os portugueses e não permite que eles naufraguem, sejam destruídos em Mombasa. E também vimos aqui a prece que Vasco da Gama fez, né, pedindo que Deus proteja eles. Nos nossos próximos comentários, então, vou estar narrando aí o encontro de Vênus com Júpiter. Tá bom, pessoal? Pedir para vocês darem um like aí, tá comentando o vídeo, se possível também tá compartilhando eles. Aqui essa série de vídeos aqui são os meus comentários sobre os Lusíadas, onde eu, aqui com um pouco de esforço, eu tô lendo e comentando essa obra com vocês. Eu vou também estar pedindo para vocês estarem se inscrevendo para estar acompanhando os próximos vídeos e também olhar um link que está aqui na descrição, que é um e-book que eu estou vendendo para vocês. É um livro digital aí, que é os Lusíadas todo comentado por mim, né? São todas as estrofes, todos os versos comentados, tudo bem explicadinhos. Tudo isso, a obra inteira aqui dos Lusíadas por apenas R$10, ou seja, muito barato aí, um e-book tá de graça. Peço para vocês estarem adquirindo aí, eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. É muito importante a gente estar lendo as obras clássicas, principalmente os poemas épicos, com algum tipo de manual. Porque vocês estão bem vendo que até eu me confundo, eu gaguejo um pouco, eu me enrolo para estar lendo aqui os Lusíadas, para estar explicando. Porque é a maior obra da língua portuguesa, então é bem complicado estar lendo. Camões utiliza de termos de personagens da antiguidade, de divindades, de locais que a gente desconhece. Sem falar que ele utiliza aqui, né, ao contar essa obra de uma forma poética, contar aqui um poema épico, a linguagem é bem arcaica, então a gente pode se confundir. Então, ter um manual para ajudar ali vai facilitar muito a leitura de vocês. Então, eu peço aí para vocês estarem dando uma olhada nesse book, que tá só por R$10, eu tenho certeza que vocês não vão estar se arrependendo, tá bom, pessoal? Então, esses foram os meus comentários, eu agradeço a audiência de vocês, tá bom, pessoal? Eu sou Caio Malta Ribeiro e muito obrigado por vocês estarem assistindo esse vídeo.